E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo do canal, desde agora trazendo tudo que a mídia esportiva falou sobre a classificação do São Paulo ontem na Copa Libertadores da América. Tricolor está nas quartas e espera LDU ou Botafogo. Eu quero que você comente aí, qual para você seria o melhor adversário para enfrentar na próxima fase. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito dessa classificação heróica do Tricolor. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. A classificação nos dois jogos. Que goleiro tem o São Paulo, hein, professor Celso? E quanto tempo a gente passou para poder soltar essa frase, que goleiro tem o São Paulo, não? Depois do Rogério Ceni? Porque depois do Rogério, ele mais do que a importante participação nessa classificação, que tem muito dele, principalmente no acumulado do primeiro jogo, que ele pega um pênalti e não pega o outro, porque a bola não foi no gol. Se a bola fosse no gol, ele estava bem colocado no outro pênalti também para pegar. Mas mais do que essa participação, ele é o goleiro prometido. A torcida tricolor já de muito tempo. Quantas oportunidades o São Paulo perdeu porque sentia que não tinha um goleiro à altura. E o Rafael é esse homem num jogo que, olha, eu vou falar para vocês, a Libertadores tem muito esses jogos que o fio vira, né? E não foi assim propriamente. O São Paulo não chegou a tomar sufoco do Atlético Nacional. O Atlético Nacional pouco chutava contra o gol do Rafael, mas pairava no ar. Mas assustava, de vez em quando chegava. Pairava no ar a possibilidade de acontecer o que acabou acontecendo e levando à disputa dos pênaltis, né? Um confronto muito nervoso. Olha essa defesa, professor. Um pouco antes. Foi meio Rodolfo Rodrigues ali no rebote. Uma sequência, 2 em 1. Que coisa linda. E foi um confronto muito nervoso, né? Tanto que o Atlético Nacional acaba com um jogador a menos por causa de uma discussão à parte. O jogador do Atlético já tinha o segundo amarelo. Foi rígido demais, não foi? Expulsar o Cardona? Então, mas é que é segundo amarelo do Cardona. Amarelo, né? Ele já tinha um amarelo. Sim, o Ferrarese ganha o amarelo. Exatamente. Não tinha. Foi amarelo para cada lado, mas o Cardona já na tinha comemoração do gol. É porque, então, por quê? Porque o Ferrarese fez os 2 pênaltis no primeiro jogo. E o Cardona perdeu os 2 pênaltis no primeiro jogo. Então, com certeza... Houve uma provocação. Ele deve ter falado um... Vai lá, bate lá! Um chupa. E aí... Chupa, é isso? Um chupa. Deve ser um chupa em espanhol, não é? Sei lá, não sei. Chupa a viola. A viola tá aqui. Calma, prof. Então... 9h23. Tem crianças assistindo. Exatamente, o chupa hoje em dia é tão normal. Calma. Todo mundo fala. Não pro isso. árbitro. Pro árbitro é amarelo. Naquela circunstância Eu interrompi não era sua normal. análise. Desculpe, professor. Mas é isso, o jogo muito nervoso. E eu brinquei com a situação de mais sorte do que juízo. Sem sorte não se chupa um chicabom, como diria Nelson Rodrigues. Né? Tá com isso na boca, professor. Sem um pouco de sorte o seu chicabom cai no chão. A gente tá muito no limite aqui. Tá dentro do chifre, chupa. Libertadores tem muito disso, né? Tem desses jogos. Tem. Esses jogos têm que estar na sua conta. Você não vai passar incólume com grande futebol em todos os confrontos. Agora precisa melhorar. Se quiser título, precisa de mais futebol, né? Também vai ter um Lucas melhor. A perspectiva que o trabalho do Crespo tome mais corpo, né? Já está provado que é um trabalho, pelo menos dos pontos corridos, mais eficiente do que nos mata-matas. Precisa melhorar isso. Mata-matas já foi eliminado pelo Furacão. Ontem ficou aí nesse limite dos pênaltis, mas passou. É muito legal ver o Rafael sendo o protagonista dessa classificação, né? Claro que a gente está falando aqui, e as imagens mostram, parece que de fato o São Paulo já conquistou alguma coisa, mas ainda tem um caminho para pensar em mais uma conquista de Libertadores, mas é muito simbólico um goleiro novamente ser o protagonista do São Paulo em momentos decisivos. A gente lembra que o Rafael ele foi importante na conquista da Copa do Brasil também. Ele chega ao São Paulo já na casa ali dos seus 30 e poucos anos, 33, 34 anos. Tem uma chance na seleção brasileira. Lembrando que no Cruzeiro, reserva absoluto do Fábio, não tinha nem como brigar ali por alguma posição. No Atlético, reserva do Everson, também não tinha ali como brigar por uma posição, porque talvez num dos melhores momentos do Everson também. E ele chega ao São Paulo, a gente está vendo ali, né, 50% dos pênaltis
enfrentados por Rafael contra o Atlético Nacional não foram convertidos. Ele só, como você bem pontuou, Abel, erra um lado só nessas cobranças por pênaltis. E no pênalti que ele errou, o lado, o Inestrosa chutou exatamente, na trave, chutou no travessão, exatamente. E é muito curioso, porque assim, ele chega ao São Paulo falando que é a oportunidade da vida dele. E a gente está falando de um goleiro 30 a mais, né? Ele teve passou por outros grandes clubes, mas ele enxerga no São Paulo como a oportunidade da vida e ele se mostra um excelente goleiro mesmo, assim, para grandes momentos. Mesmo quando o São Paulo é eliminado pelo Botafogo na temporada passada em Libertadores, nos pênaltis, consegue manter uma cabeça muito boa dentro de um grupo que sentiu muito aquela eliminação. Então, quando o Lucas fala sobre maturidade, dá para a gente perceber isso. É um contraste quando o São Paulo é eliminado da Libertadores na temporada passada e ali acaba a temporada. O São Paulo acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Era acessível a Copa do Brasil para o São Paulo. O Atlético Paranaense era um time muito acessível. Achei interessante. Num jogo que não tinha o Rafael. É isso. Eu achei interessante, Mari, e importante você lembrar da participação, da importância do Rafael no título da Copa do Brasil, do São Paulo, de 2 anos atrás, né? Sim. Porque além da pressão que todos os goleiros pós-Rogério Ceni enfrentavam ou enfrentaram no São Paulo, e ele também enfrentou, tinha a pressão de muitos anos do São Paulo sem conquistar um título diferente de um campeonato paulista, ou maior que um campeonato paulista, que ele tinha conquistado com o próprio Crespo. Mas o São Paulo ficou muitos anos, e o São Paulo é um clube acostumado a títulos. Então, o Rafael, apesar de toda essa pressão, foi bem demais. A convocação também... Acho legal lembrar, porque foi o Dorival Júnior que o convocou, né? Que já o conhecia do São Paulo. E quando ele foi convocado, houve muita gritaria entre aspas. Absurdo, tarará. Eu, sinceramente, não vi tanto absurdo quando se convocam 3 goleiros e ele está entre os três, não. Ele está entre os melhores goleiros do Brasil, por que não ter uma oportunidade? Claro. Vivia uma grande fase. Enfim, e prova mais uma vez aí, num momento importante do São Paulo, Eugênio, de 2 jogos contra o Atlético Nacional, num mata-mata, que tem tamanho, tem qualidade para ser goleiro do São Paulo e se preparou. Ele falou, treinamos durante a semana para a cobrança de pênaltis também, Eugênio. Tinha que ter treinado. Agora, eu não sei, Bel, eu não sei se é possível, tá? Desculpa o pessoal da produção, eu vou sugerir aqui. Você vai sugerir e eles vão atrás. Pessoal da produção, tem um meme circulando na internet maravilhoso, em que eles fizeram uma imagem mesclando o rosto do Rafael com o do Rogério Ceni. Com certeza a inteligência artificial, né, que faz isso. Você gostou. Mas é a imagem que está circulando. Se você entra nas redes sociais hoje, o que você vai ver? Vai olhar assim, só vai aparecer a imagem do Rafael calvo, assim, né? Como o Rogério Ceni, com aquela coroinha aqui em cima, com o rosto misturado entre ele e o Rogério. Pô, produção, eu tô dando trabalho para você, mas se vocês quiserem achar... Enquanto isso, Abel, já que você gosta, Abel, hoje eu vou te dar toda... Você vai gostar, você vai aplaudir aqui. Diga lá. Porque você diz que futebol não é estatística, não é número e tal. Não, também é. Por estatística, não é só. O São Paulo ontem, na disputa de pênaltis, foi contra as estatísticas. Ah, é? Negou as estatísticas. Fala que é assim? bom isso. Porque é o seguinte, Abel. Explica o São aí. Paulo bateu depois, não foi? Olha aí. Aí, produção. Você pediu. Muito bom. A produção agiu rapidamente, ó. Ceni. Olha lá, é o Ceni Você misturado quer tirar com o os Rafael. cabelos do Rafael, é isso que você quer? Isso é um elogio. Ele está sendo comparado com o o mito Rogério Ceni. É verdade. Olha só, ficou muito bom, eu ri pra caramba ontem, porque essa imagem não é nova, exatamente, já estava circulando há um tempo. Mas ontem, depois da classificação do São Paulo, ela... É que nem outro O Viola tá todo sorridente, ele gostou da imagem, né? Gostou da Tem imagem. os caras que já, durante o jogo... Obrigado, produção. Viu, Eugênio? Certeza. Tem os caras que, durante o jogo, eles já ficam trabalhando nessas coisas. Outro dia funcionou a dupla lá, Vitor Roque e Flaco Lopes. Flaco Roque. Então, no final, antes de acabar o jogo, já tinha lá a foto dos dois imitando o Bebeto e Romário com a camisa e Ou tal. seja, esses caras não veem o jogo. Porque eles usam os ficam 90 esperando. minutos do jogo fazendo isso. Não, mas é eles tipo o fazem Rafael três. Prats. Fazer rapidinho. Não, eles Rafael fazem Prats 3 faz minutos. muito Quem ia isso. demorar 90 minutos para fazer isso, eu. Nossa, que não eu sei também. mexer nós. Eu também. Esses caras fazem rapidinho. Isso. Mas voltando à estatística, qual é a estatística? A estatística é a seguinte, são duas. A primeira é o seguinte, o São Paulo bateu depois, não era? A primeira batida era do Atlético e o São Paulo a segunda. 60% das disputas de pênalti são vencidas pelo time que bate primeiro. São Paulo reverteu.
O Eugênio, ele acredita Isso é nessas coisas. estatística. Não é acreditar, Bel. Olha só, não é questão de acreditar ou não acreditar. Como é que é? Isso é fato. Nunca tinha ouvido falar isso. 60%... Das disputas de pênalti são vencidas pelo time que bate primeiro. Tem que pender para algum dos lados. Isso não é fé, não, Abel. Não estou imaginando aqui. Tá bom, apareceu aqui mas um também não é uma 10. diferença tão grande. Se fosse 90, 60, 40. 20% de vantagem, Abel. São Paulo reverteu isso. Agora, estamos falando com toda a justiça aqui do goleiro, Rafael, que foi brilhante, e não estamos exaltando o Cédric Soares, que bateu o último pênalti, que é o pênalti decisivo. Você sabia, Abel? Na média aí, os pênaltis, você tem uma média de 70% a 75% de acerto dos pênaltis em geral. Se você pegar, inclusive, na probabilidade de gol gols prováveis e tal, o pênalti vai bater 76%. Mas em disputa de pênaltis... 76% dos pênaltis 76. batidos, eles terminam em gol, são convertidos. Tá. Mas você sabe qual é a média de pênaltis convertidos quando o cara é o último batedor, a bola do jogo? 15%. Essa é chocante. 15%. Sabe o que é isso? Pressão psicológica. Claro. É que total. Não é? Só pode ser. Lembra do Roberto Baggio? 15%? 15%. No quinto... O último cara, o cara que vai decidir. Não necessariamente o quinto, porque pode ficar, né? Perde um... O pênalti decisivo, aquele que, assim, bateu, ganhou. Sim. A média de acerto é de 15%. Porque a pressão está muito maior, Com isso certeza, é óbvio. claro. Não é? Eu imagino que Mas é um seja número isso. bem baixo mesmo. E sabe quem pode explicar isso? O Cédric Soares foi lá, não tremeu, bateu E o Nestor bem, perdeu, né? Bateu Contra o firme. Botafogo, o Nestor foi o último e perdeu. É comum perder. Ô, Eugênio. Isso são dados, tá? Professor Chris Anderson. Eu gosto que fez um levantamento. muito de ler Não estou inventando, não. os Tá? artigos, Pode as pesquisar aí o que você colunas acha. do Tostão, que foi um craque com a bola e é um craque com as palavras também. Porque ele fala dos vários fatores que influenciam num jogo de futebol. Né? E nós trabalhamos com isso, analisamos, estudamos, mas tem várias coisas, o imponderável, o emocional, esse número que você trouxe, porque a estatística também tem a importância dela. E o emocional, quem pode explicar isso? Talvez um psicólogo. Por que no quinto pênalti a possibilidade de erro é muito maior? O qual é óbvio, provável que o cara chega muito mais O cara pressionado. treme, o Abel. Treme. Mas não é todo Agora, mundo que treme, eu né? queria O que você Sócrates morreu dizendo que preferia sempre bater o último. E em 86, Ele perdeu. bateu o primeiro. ele não se perdoava por isso, porque ele tinha certeza Se ele que batesse para o o estado mental dele era muito melhor bater o último. Mas ele era uma exceção. A maioria dos seres humanos... Eu, por exemplo, não queria bater o último. Nunca na E minha tem vida. gente, já vimos grandes jogadores, craques, que não queriam bater pênalti, eu tinha medo de bater pênalti. Vamos falar português claro. Tem jogador que tem medo. Dudu no Palmeiras foi muito cobrado por isso. Por não bater pênaltis. O Rivelino não batia pênalti. Fazia gol do meio do campo, mas não batia pênalti. E era muito honesto nisso, ele assumia. Ele Por isso falava, você tem não um vou fazer elenco, uma né? coisa que eu não faço bem. Claro. Não me chamem para fazer uma coisa que eu não faço Você bem. imagina aquela caminhada do meio de campo até a marca do pênalti, com o estádio lotado, valendo um ano inteiro de treino, de preparação. Se você errar, cai o mundo nas suas costas. Eu acho que eu não iria caminhando, eu ia correr para passar mais rápido. Você vai caminhando, 1 minuto parece um ano. Eu ia correr logo para bater logo. Eu trouxe esses dados para você se vangloriar, que você fala, se fosse matemática, não tinha jogo e tal. Então, o São Paulo ontem, acima de tudo, reverteu as tendências. Foi contra a média, foi contra a expectativa. Então, parabéns ao São Paulo, parabéns ao Cédric Soares, que foi lá e não tremeu. Bateu, fez o gol, classificou o São Paulo e foi pra cadeira. Parabéns aos outros também que bateram antes e fizeram, o Luciano e outros. E um dos melhores jogadores do time, Perdeu. Marcos Antônio, perdeu, né? Infelizmente. Gosto muito do Marcos Antônio, mas naquele momento ali a bola bateu na trave, Isso né? acontece O muito. meu filho cruel falou que ele perdeu na volta também, porque a bola volta na mas perna aí não dele sabia. e sai. Mas ele errou até o rebote. Errou o rebote. Não ia valer. Não ia valer nada. Para não dizer que a gente não falou do jogo como um todo, Abel, o São Paulo começou como uma máquina. Com 1 minuto já quase fez o gol, rapidamente abriu o placar, mas depois ele foi caindo de produção. Tinha que manter aquilo ali, aquela pegada. Então, peraí. Então, essa tela é para você. Bateu o desespero? Finalizações do São Paulo por fases do jogo. Olha aí, ó. Até 1-0, que foi ali nos primeiros 3, 4 minutos, são 4 no total e 3 no alvo. É isso? Aham. Aí depois, até 1-1, que foi lá no segundo tempo, não é isso? Sim. Minuto 70, até 1-1, 1-1 foi no minuto 70.
Aí são 6 no total e 2 no alvo. Mas esses 6 somam as 4 anteriores, não? Não. Não. São 6... Nesse período do jogo. Entre 1-0 e 1-1. E o pós 1-1... Aí foi pra dentro. Depois que ele se viu tinha um jogador pressionado a mais e ia também. pros pênaltis, ele passou a atacar de novo. Aí Tinha um veio o jogador a mais com a desespero. expulsão do Cardona logo depois do pênalti. Então a minha leitura, você pode ter várias leituras em cima dessa tela, em cima do que você estava dizendo. É que o São Paulo fez 1-0, se acomodou? Será? Acho que Pode sim. ser, né? E essa não fase, podia, né? essa fase que veio o desespero é uma fase com muito menos minutos para você fazer não isso. E a fase mais longa do jogo foi onde ele teve menor incidência. Se a gente fizer a média por minutos, ele chutou menos. Era para ter feito 1-0 já no primeiro minuto de jogo. Né? Faltou essa intensidade mesmo, né? Uma intensidade que, tudo bem, o confronto ainda estava zerado, mas uma intensidade que o Atlético Nacional teve contra o São Paulo no jogo de ida. E o São Paulo não conseguiu devolver na mesma moeda. Mas eu acho também muito pela qualidade do adversário. Sim, é um belo time. É um adversário que, da hora da finalização, não conclui como deveria, pela qualidade dos jogadores que tem. Não é que o Atlético Nacional não ganhou o jogo fora na Libertadores. Ele não fez gol fora. Então, verdade. Fora de casa ele teve dificuldade. Ele fez ontem um gol, né? Mas não tinha feito gol E fora aí, de casa. vou falar, foi muito ruim pro Atlético Nacional ter perdido o Kevin Viveiros, que era o artilheiro do time e foi jogar no Atlético Paranaense. Se ele tivesse em campo, talvez a história fosse diferente. Desculpa, Mário. Não, e tem sido mais ou menos assim do São Paulo dentro de casa em Libertadores, né? A gente lembra aquele jogo contra o Alianza Lima que cede o empate, abre uma larga vantagem, cede o empate. O desempenho do São Paulo nessa temporada de Libertadores, ele é melhor fora de casa do que dentro de casa. E isso vai muito sobre o que o Lucas falou, né, no final. Que o pênalti, ele tem esse peso dentro de casa, você sente, acho que diz muito sobre o quanto o São Paulo tem buscado essa Libertadores, a Libertadores e esse clima que faz dentro do Morumbi. Então, assim, você abrir o placar muito cedo também pode te dar uma margem errada da interpretação do jogo. O jogo já seria muito difícil. Assim, não seria um jogo que o São Paulo ia passear, que o São Paulo ia fazer um placar elástico, que o São Paulo ia passar com certa tranquilidade. O gol cedo do André, ele dá essa sensação, claro, com um início muito bom e forte do São Paulo, de que as coisas poderiam ser mais fáceis. Elas não seriam. Elas não seriam fáceis contra um adversário que complicou muito no jogo de ida. O São Paulo agradeceu sair com empate no jogo de ida, não só pelos 2 pênaltis perdidos pelo Cardona, inclusive um defendido pelo Rafael, mas teve bola na trave, teve muita intensidade. Imagina, das 20 finalizações do Atlético lá, 15 foram dentro da área. Então foi uma equipe que conseguiu ocupar o campo do São Paulo. Ontem não. Ontem foi um meio de campo muito mais combatível. O Marcos Antônio fez uma baita partida. O Lucas entra no segundo tempo e aí tem uma nova dinâmica de jogo com o Lucas. É diferente de jogar com o Lucas. Depois entra o Ferreirinha, uma outra dinâmica. Não teve tanto de Luciano ontem. Ferreirinha bem, né? Ferreirinha bem, Você viu a exatamente. jogada que ele fez? Uma pena que ele chutou mal, E né? é lado esquerdo e é lado direito, um jogador que tem se apresentado, né, nessas duas possibilidades. É porque ele só jogava dos pela esquerda, agora tá só caindo jogava dos pela lados. esquerda, exatamente. Então, eu entendo que sim, o São Paulo tem que jogar mais, eu entendo que poderia ter sido diferente, mas é muito do que representa a Libertadores. Eu acho que Libertadores oferece esses jogos assim, vencidos no sufoco. Você falou a frase... Tem que classificar. Isso, O que importa é classificar. é isso. Então, a Mari falou uma frase ali que eu ia até perguntar. Para ganhar a Libertadores, o São Paulo tem que jogar mais, não tem? Daqui para frente? Para ser campeão, sim. Para ser campeão, sim. E mesmo para passar pelo próximo adversário. Porque o Botafogo e a LDU são 2 adversários de uma qualidade superior à do Atlético Nacional. O ideal é você não precisar dos pênaltis, né? Imagina se for o Botafogo. Teve um Boca Juniors aí que chegou a decisão só com pênaltis. Mas não é o ideal. Mas é raro, né? Não é, e nem é o ideal, né? Não, e o São Porque Paulo não queria, você né? corre muito O risco. Edu Afonso estava dizendo que ontem, né? Que o São Paulo não queria pênalti Exato, porque o retrospecto claro. não era bom. Completamente. Recentemente foi eliminado. É claro que é legal, você interrompe justamente um retrospecto negativo. Você, depois, o gostinho é muito bacana. Você tem um goleiro que, né, te ajudou bastante, mas não é o ideal. E assim, você tem qualidade no elenco para não precisar das penalidades. Então, isso que eu ia perguntar de novo. O São Paulo tem qualidade para jogar mais, não tem? Muita qualidade, já mostrou isso, né? E acho que tem perspectiva também. Porque, por exemplo, no jogo de ontem,
Se o Lucas estivesse no melhor da sua condição física, Que festa maravilhosa. talvez a gente tivesse essa entrega que está cobrando aqui de um São Paulo mais intenso no primeiro tempo, mas o cobertor era curto. A gente até falava aqui em começar com o Lucas. Perdeu o Alisson, né? E o tempo vai passando. Agora, nas próximas fases, o Lucas deve estar mais recondicionado fisicamente. Eu acho que as perspectivas são boas para o São Paulo. Agora, o próximo adversário é tão forte, e eu acho que até mais forte que o Atlético, independentemente de E quem nem seja. tem aquele negócio de... Por exemplo, São Paulo passou antes, agora espera o próximo adversário, né? Eu, pelo menos, não imagino o São Paulino escolhendo ou pensando quem é melhor. Vocês imaginam? Porque se pegar o Botafogo é pedreiraça. Se pegar o LDU também é pedreira. Vontade de revanche É, contra o Botafogo tem um retrospecto ruim. Você acha que o São Paulino preferiria o Botafogo? Revanche contra o Botafogo. Não, acho que Tem revanche. LDU mesmo com altitude. Você acha que preferiria LDU? LDU mesmo Botafogo é mais difícil? Eu acho. Ele deu também, recentemente eliminou o São Paulo, né? Então, exato. Mas, Aquele assim, pênalti mas... perdido Na Sul-Americana. pelo seu amigo Rames Foi, Rodrigues. Sul-Americana. Tem vingança contra a Sul-Americanos. LDU também. Mas só de fugir da viagem, fugir da altitude, a qualidade do Botafogo acho maior que a da LDU. Mas a grande Fez LDU... um eliminou. grande jogo. A LDU... contra o Santos semana passada. É, Botafogo é um eliminou time São Paulo no Morumbi. próximo do Botafogo. Fez um belo jogo. Eu acho que tecnicamente ainda eu preferia fugir do Botafogo. Você fosse o técnico do São Paulo, você preferiria quem? Por logística, eu prefiro pegar uma ponte aérea do que ir para altitude. Tá. Acho que é Mas isso. por qualidade dos times? Por qualidade, eu acho equivalente. Acho que o Botafogo um pouquinho melhor. O Botafogo está defendendo o título, né? É um negócio Ele bem perdeu pesado. jogadores importantes, mas ele traz jogadores de Sim. alta qualidade também, né? E não tem um futebol inferior ao do São Paulo hoje. Na verdade, o São Paulo ainda busca um equilíbrio. Acho que o Botafogo está até mais próximo desse equilíbrio do que o São Paulo. Então, favorito não vai ser. Para você, Eugênio, o que seria melhor ou não tem? Difícil você... O melhor, teoricamente, é aquele que perder, né? Aquele que não vai ser o adversário. Porque perdeu. Então, Não, mas antes do confronto. antes do confronto, assim, tecnicamente, o Botafogo é superior à LDU. Então, nesse aspecto, seria melhor pegar a LDU. Mas aí você tem o desgaste da altitude, um ambiente difícil, complicado por lá. Decidindo independentemente do adversário em casa, né? O São Paulo. Sim. Curioso que a história São Paulo foi primeiro no grupo, os outros não foram. A história do confronto São Paulo e Botafogo do ano passado acho, né? foi parecida com a história desse confronto, só não foi o final. Porque o São Paulo também escapa de tomar uma cacetada do Botafogo, principalmente no Jogo de primeiro ida, tempo, no Newton né? Santos. No Newton Santos, como escapou agora em Medellín. E aí, nos pênaltis, o São Paulo não é feliz contra o Botafogo, e dessa vez foi. Só que contra o Medellín, no tempo normal do primeiro jogo, o Medellín perdeu os pênaltis. Não, é muito intenso. Ano passado, quem perdeu o pênalti no tempo normal foi o São Paulo. O São Paulo. O Lucas, lembra? É verdade. No jogo da volta. E aí depois perde com o Caleri e Nestor, né, na decisão. Exatamente. O Botafogo passa e vai rumo à glória eterna. De novo. Elimina o Penharol, Eu acho que seria muito legal a história se repetir, sinceramente. São Paulo e Botafogo. Não? Claro, Seria confronto muito brasileiro legal. seria sensacional. Bota de pra novo, botar- vamos ver no que vai dar aí. Pra quem O não tira-teima. torce, e o Viola? Viola quer Botafogo ou ele deu? Botafogo. Ih, quer vingança, hein? Nosso Tá com cameraman sede. São Paulino É o aqui. tira-tema do ano passado, Sede. porque o Botafogo foi campeão ano passado e o jogo mais complicado foi exatamente o São Paulo. Foi. O São Paulo caiu, mas caiu. Contra o Palmeiras foi complicado Foi também. um tempo pra cada lado nesse daí. Sim, mas não foi para os pênaltis. Contra o São Paulo. Talvez não seja exagero dizer que o São Paulo eliminou um time que talvez seja melhor do que ele. Se não for o melhor que o São Paulo, o jogo do São Paulo não encaixou contra o jogo do Atlético Nacional. Um time muito físico que, quando encaixava a marcação do São Paulo, causava muitas dificuldades. Em alguns momentos do primeiro tempo, o São Paulo até conseguiu sair dessa marcação com o André Silva fazendo algumas jogadas de pivô, diferente do Caleri, né? O Caleri é um cara que deixa a bola morrer no corpo e tal, briga com ela. O André Silva estava ganhando a bola, dando ela de primeira pro Rodriguinho no meio. O Rodriguinho teve uma importância. Acho até que o São Paulo, se tivesse um pouco mais de capricho, um pouco mais de tranquilidade, antes dos 30 minutos, que foi o momento que o São Paulo mais estava mandando no jogo, poderia até ter feito mais gols. E é inacreditável, né? Como o São Paulo iniciou muito bem o jogo.
Pra ser sincero, eu acho que o time do Nacional sentiu o Morumbi, eles demoraram a entrar no jogo, eles demoraram a entender o que estava acontecendo, a atmosfera, tudo que aconteceu no Morumbi ontem. Eu acho que eles sentiram e por isso que eles entraram tão desligados. O São Paulo sim entrou numa voltagem alta, mas claramente os caras estavam com medo, estavam meio perdido ali em campo. E o São Paulo soube aproveitar. O São Paulo soube aproveitar e fez o primeiro gol. Deveria ter feito mais gols. Isso é algo que o Crespo tem que trabalhar. Quando o São Paulo tá bem, ele tem que continuar indo pra cima pra tentar fazer mais gols. Afinal, o São Paulo fez o gol com 2 minutos. Tinha que ter continuado a pressão pelo menos até os 15. E o São Paulo, logo após o gol, baixou um pouco a linha. Mas continuou tendo chances. Continuou, se não tendo chances claras, continuou tendo contra-ataques encaixados que poderiam a vir se tornar gols. Enfim, isso não aconteceu. E o time do Nacional é um time chato, um time encardido que do final do primeiro tempo já começou a demonstrar dificuldades. No segundo tempo, mais dificuldades ainda. E assim, não é que eles chegavam de forma clara e botavam o Rafael para trabalhar. O Rafael foi fazer uma defesa já no final do primeiro tempo. Mas eles não deixavam o São Paulo jogar. Uma coisa que é de se destacar é a linha defensiva do São Paulo. É uma linha perigosa porque fica muito no mano a mano, tem pouca cobertura, um drible que o cara dá aquele friozinho na barriga, porque o cara já tá dentro da área, é um Deus nos acuda, mas é o estilo de jogo do Crespo. Esse é o estilo de jogo do Crespo. Mas eles não conseguiam entrar tanto, eles não conseguiam gerar chances claras. Temos que corrigir alguns erros. Do lado esquerdo, o lado do Enzo, acaba muitas das jogadas contra o São Paulo de gols e pênaltis acabam saindo pelo lado esquerdo, por mais que o Cedric seja o lateral que nós São Paulinos, mas temos o pé atrás, poucas coisas são criadas do lado direito. Mas o Enzo Dias, às vezes, ele é um pouco afobado. Não tô falando que o Enzo Dias é ruim, nada. O Enzo Dias resolveu a lateral de esquerda do São Paulo há muito tempo. É um cara extremamente, se entrega completamente, deixa tudo dentro de campo. O cara, se for preciso, dá cabeçada no pé do cara. Mas, em alguns momentos, muito eu acho que pelo desgaste, ele não dá conta de aguentar o tempo todo fazendo o que ele faz. Acaba surgindo alguns espaços do lado dele. Saiu o pênalti e eu até acho que se tivesse o 11 contra 11 ia embaçar, o São Paulo ia ter que jogar o fino da bola para conseguir ganhar do... Se bem que, tinha entrado o Lucas, o Ferreirinha ia entrar, então o Atlético Nacional ia acabar deixando espaço, o São Paulo poderia aproveitar. Mas o São Paulo teve até chances, e aí a gente tem que falar do Ferreirinha. O Ferreirinha, eu disse isso no vídeo de ontem, o Luciano o primeiro tempo todo não participou do jogo, foi extremamente chiliquento e chato, pedindo a bola todas as vezes. Foi o Luciano chato que a gente conhece. No segundo tempo, as duas bolas do Ferreirinha, o Luciano estava muito melhor posicionado para fazer o gol. Aqui o Ferreirinha fez a jogadaça, o Luciano estava entrando livre, se o Ferreirinha, em vez de chutar, ele dá o passo, o Luciano faz o gol livre. E na que o Ferreirinha chapa, cara, o Luciano, se você olhar o replay, na hora que o Ferreirinha arma o chute, o zagueiro do Nacional começa a fechar, esquece do Luciano. Se o Ferreirinha vira o pé e dá o tapa pro Luciano, ele deixa o Luciano na cara do gol. Isso são coisas que o Ferreirinha tem que melhorar. Finalização, se for pra você finalizar, faz a porra do gol. Mas tem hora que você tem que servir o companheiro melhor posicionado. E isso não aconteceu. Espero que isso se corrija. O São Paulo agora vai poder escrever o Tolói, vai poder esperar a recuperação do Oscar, que para mim vai ser importante nesse esquema do São Paulo. Talvez o Lucas não jogue mais ali na posição do Rodriguinho. Não sei, vamos ver como é que vai sair, né? O Lucas tá voltando, se recondicionando. Teremos o Mailton chegando aí. Devo trazer vídeo mais tarde sobre a contratação do Mailton. São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Deixa a sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.